Há uma lágrima que não está proibida de ser lágrima. O sofrimento, a dor, a melancolia, a consternação são manifestações e experiências lícitas. Lícitas. Vai desde o choro simples de uma criança por uma boneca velha que acabou se perdendo, até mesmo por aquele que perde a pessoa mais importante para a sua vida. Nenhuma lágrima tem que ser medida sob a ótica humana, porque ela é de natureza subjetiva, intrínseca, pessoal, individual. Ainda que haja situações e comportamentos e manifestações por meio dessas lágrimas que sejam bem generalizados entre nós. Se você passear um pouquinho pela história, você vai se lembrar que a arte, a religião, a própria moral, a própria sociedade sofreram influências muito fortes, muito acentuadas da melancolia. A tristeza, a dor, o sofrimento estão presentes, por exemplo, numa linha do romanticismo, não é? Chamada sentimentalismo. Esses escritores, também os escultores, também os músicos, os artistas da época, demonstraram a dramaticidade humana através das suas habilidades artísticas. E isso faz parte da vida humana. É tão interessante que na própria história a melancolia, o sentimentalismo, a tristeza, influenciaram até na construção de templos, por exemplo. Não sei se você já percebeu, nos templos católicos, você é obrigado e levado à consternação. São escuros, tem um ambiente fúnebre, alguns desses templos têm até o formato de um caixão, porque de fato, na questão católica, a origem se dá exatamente pela morte dos papas. Sempre que morria um papa, edificava-se um templo onde ele era sepultado. E o templo é, na verdade, um grande túmulo para esse tipo de construção, para esta época. Mas até os dias de hoje nós sentimos isso. O problema não é perceber a melancolia, a tristeza nas artes, nas manifestações culturais, populares, que são lícitas, respeitáveis em si mesmas. Mas o problema está quando a lágrima se torna habitual no coração daquele que crê. E daquele que talvez não tenha desenvolvido uma perspectiva de vida além dessa própria vida. Nós temos, por exemplo, algumas lágrimas que são lícitas. Neemias, quando recebeu as notícias sobre o estado dos seus conterrâneos, a destruição de Jerusalém, ele próprio diz: chorei por alguns dias. Não é um choro à toa. Nós temos o próprio Cristo lá na casa, ou junto a Marta e Maria, visitando o túmulo de Lázaro, ainda sabendo que ele o ressuscitaria, diz a palavra, Jesus chorou. Jesus revela a sua humanidade, não descaracterizada, mas plena. Existem lágrimas que fazem sentido, mas também existem lágrimas que precisam ser revistas, porque elas podem revelar certa injustiça e até ingratidão da parte do homem, seja para com Deus, seja para com a própria vida. Nós usamos alguns termos: não fique chorando à toa. Não fique chorando à toa. E de fato, ainda que isso seja uma declaração extremamente preocupante e às vezes infeliz, dependendo da ocasião, mas nós constatamos que existem pessoas que também choram muito e choram à toa. E a minha proposta nessa tarde é fazer uma revisão da natureza, do significado de nossas lágrimas. E lá estava Jesus em suas peregrinações pela região da Galileia, e ali pertinho de Nazaré, um pequeno vilarejo, inclusive a palavra cidade nem existe no grego, nesse texto, no koiné, né? Estava ali a vila de Naim, uma pequena cidadezinha, um vilarejo, uma aldeia, e saía daquela cidade um cortejo fúnebre. E é interessante como esse cortejo impacta, sensibiliza Jesus, especialmente porque se tratava de uma viúva sepultando o seu filho único, uma mulher que, para os padrões sociais daquela época, estava perdendo a sua única forma de apoio, de sobrevivência, de manutenção, de sustentação. E um grande problema para ela seria guardado aí para os próximos dias, meses e anos, sem contar que
encerrava-se ali uma história. O seu marido não teria descendência, ela não teria nenhum benefício, o seu nome se apagaria juntamente com o do seu esposo. Se você imaginar uma viúva, naquele contexto social, sepultando o seu filho único, provavelmente um rapaz, um homem adulto, era sim justificável todas as suas lágrimas. Mas o que eu quero mostrar não é necessariamente a lágrima da viúva, mas a reação de Cristo diante desse episódio. Por que choras? Pergunta Jesus. Esta é uma orientação para rever cada lágrima. Há outro ditado que diz assim: não adianta chorar o leite derramado. É melhor você encher uma nova leiteira e fervê-lo novamente. O leite que se derramou já se perdeu. Pergunte ao seu coração se existem ou se existe na memória dele, no cultivo dele, na preservação e manutenção dele, alguma tristeza que já não deveria fazer nenhum sentido mais, exceto a manifestação de uma saudade quando se trata de um ente querido, exceto a recordação de boas lembranças, inclusive lembranças que na maioria das vezes são motivos de alegria e não de tristeza. Nas entrevistas que são feitas, isso você presencia, testemunha nos telejornais, em dias de finados, a maioria das pessoas choram, lamentam, reclamam. Eu nunca vi um entrevistado dizer assim: eu estou aqui homenageando os meus familiares e agradecendo pela vida deles. É só choro, vela, tristeza, lamentação, dor e um reviver que não traz nenhum benefício, nem mesmo a reflexão sobre a própria razão da lágrima. Eu e você precisamos rever. Eu já estou aqui com a senha na mão para entrar, já estou entrando na terceira idade. A minha velhice está próxima. E uma das coisas que eu mais procuro tratar o meu coração é: eu quero ser um velhinho sempre feliz e agradecido. Porque ser velho já é difícil. Imagina aborrecido, reclamão, choramingão. A minha esposa tem um tio que de vez em quando ele toma ela no Facebook e não larga do pé dela. Não para o assunto, né? E só reclama. Não pode perguntar para ele: tio, como é que o senhor está? Ih, dor aqui, dor ali, dor aqui, dor ali, dor aqui. Agora arrumei uma bengala. Eu preciso tratar o meu coração. Não estou falando aqui só para os idosos. Estou falando para os jovens que se esquecem que vão ficar idosos e que já estão ensaiando, ainda que na sua juventude, reclamação, lamúria, queixa, só fica reclamando da vida, só lamenta, não agradece, não reconhece o favor de Deus. Por que choras? Uma orientação para rever cada lágrima, especialmente se o passado foi rico de realizações. Quando você lê esse texto, diz a palavra que Jesus se depara com o enterro de um filho de uma viúva única, de um filho único de uma viúva, perdão, e uma grande multidão estava ali em redor desta mulher. O significado aqui é do que se teve, apesar de não se ter mais. Isso é notório. Mas eu pergunto: e quando se teve? Ela está sepultando o seu filho único, é doloroso, a sua lágrima é legítima. Mas por quanto tempo ela teve o seu filho? Um passado provavelmente de grandes alegrias por ser mãe. Ainda que a perda seja uma ferida profunda no coração de uma mãe, mas ela foi mãe. Ela teve um filho que trouxe significado, que atribuiu a ela o papel maravilhoso de ser mãe. Num contexto, diríamos assim, médico, onde a esterilidade era a doença em voga. Quando uma mulher tinha um filho, era motivo de festa. Um filho que resolve ou resolveu as piores pendências sociais de uma mulher. Uma mulher estéril era mal vista, mal concebida, mal compreendida. A esterilidade era muitas vezes compreendida como maldição de Deus ou dos deuses.
Mas essa mulher não teve alegria com seu filho? Um filho que encheu a vida dessa mulher de sentido, significados, motivações. Viver para um filho significa experiência de cuidados, de amadurecimento, de zelo, capricho, amor, dedicação, apreço, entrega. Essa mulher teve todas essas experiências. É um filho medido pelas próprias lágrimas dessa mãe. Ao mesmo tempo que revela a sua dor, pode também revelar a sua grandeza, a dimensão, o significado de um filho para quem perdeu. Esse filho valeu muito, mas há um detalhe: ele não valeu tudo. A pessoa que está ao seu lado, que você mais ama, não é tudo na sua vida. E a gente precisa tratar esse coração. Eu tenho pessoas que me amam, mas eu faço questão que as pessoas que me amam se dispersam entre outros amores, que eu não seja o único amor da vida delas. Porque se um dia eu faltar, elas morrem junto comigo. É um filho, vale muito, mas não vale tudo. A sua vida e o amor de Deus que está presente na sua vida, seja quando tem filho ou quando não tem filho, é o mesmo. E isso vale muito mais do que qualquer filho na vida. E a pergunta que eu faço é: o que se tem ou se teve durante os anos de vida não são suficientes para produzir um contentamento, recurso de Deus, para que todo o consolo se realize em nós, se consuma em nós? Será que essa alegria não é suficiente para nos sustentar em tempos de tristezas e perdas? Qual a profundidade e o alcance que as alegrias têm sobre a existência? Esta alegria só interfere na vida apenas quando os seus objetos são mantidos? Ou ela perdura além deles? Por isso que a recomendação paulina é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ele repete, alegrai-vos. E ele está dizendo que toda alegria deve ter o Senhor como razão primeira. Ele está dizendo que toda alegria deve gerar o reconhecimento que tudo que é alegre vem das mãos dele. Ele é o Senhor da alegria. A alegria no Senhor, ela precisa ser durável e está além da própria durabilidade da alegria ou de seus objetos. Toda alegria precisa de um motivo que está além dos próprios motivos, o próprio Deus. Eu não lembro das pessoas que eu perdi no dia de finados, necessariamente. Eu lembro todos os dias, com alegria no coração. Agradeço pela vida da minha ex-esposa, agradeço a Deus pela vida do meu pai. E não consigo, graças a Deus, retirar nenhuma reclamação, nenhuma queixa. E se eu tivesse que passar tudo de novo, eu faria do mesmo jeito. Eu só tenho que agradecer a Deus. De forma que dia de finados, dia de aniversário, Natal e Ano Novo, não são dias tristes para mim, são dias de muita alegria. Até porque eu me lembro dos natais, anos novos e aniversários que eu tive com todos eles. E foram maravilhosos. São mais fortes do que a ausência deles. Por que choras? Uma orientação para rever cada lágrima, especialmente se o passado foi rico de realizações. Segundo, especialmente se o coração vive total desesperança. Esse é que é o problema. A lágrima, ainda que materializada, ela pode mostrar as dores que existem dentro de um coração completamente sem esperança. E é a maioria. A maioria. Ao acender uma vela, ao fazer uma oração por alguém que já morreu, isso revela a total desesperança de uma vida eterna. De alguém que não entendeu a mensagem de Cristo e por seus próprios esforços quer resgatar e redimir alguém que está no purgatório, ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer outro plano existencial, evolução, e por aí vai. E essas teorias religiosas, teológicas, desesperam o coração. Diz a palavra que essa mulher chorava
e uma grande multidão estava com ela. Esse cortejo enorme identifica a consternação, a tristeza imperante no coração de todos que ali estavam. Há também a demonstração de solidariedade da multidão, indicando que aquela viúva era importante para a sociedade, mas provavelmente o seu filho também era uma figura admirada e amada pelos seus vizinhos. Isso indica que o caminho era de fato um caminho sem volta. O que é um cortejo fúnebre? É aquele que só tem um destino: o sepultamento, o fim dos sonhos, o fim das esperanças. A presença da consolação revela a abrangência, mas ao mesmo tempo a limitação de todo o calor humano. É necessário, faz jus, mas não resolve de todo o problema. Por maior que seja o meu apoio, a minha solidariedade, a minha presença, isso não resolve de todo o problema. Enquanto houver desesperança. A dor medida publicamente, mas que provavelmente é muito mais dor no coração de uma mãe desconsolada. As perdas que essa mãe enfrenta, elas revelam os prejuízos aguardados para o futuro. Um filho único, provavelmente sem chance de ter outro filho, especialmente porque já era viúva, não tinha mais marido. É a vida que vai perdendo facilmente o seu sentido, as suas motivações, contrastando com a fragilidade que todos esses sentidos e motivações têm. Marido, filho, trabalho, empresa, saúde, são os nossos ídolos, mas eles revelam a nossa fragilidade, porque quando se perde qualquer um deles, sobre nós repousa toda desgraça. A vida é apequenada, é só infortúnio, lágrimas, tristezas, consternação. O filho que morre é o fim da história de uma descendência que todos esperavam. Estava em questão o fim de uma estirpe, o fim de uma herança, de uma família. É o nome que morre e tem a sua trajetória cessada. Este filho seria, assim, o responsável em preservar o nome do pai e da família. Esse filho é também a garantia da provisão e o sustento para o futuro. Essa mãe desse consolo, ela está assim também pela perda do presente e pelos muitos prejuízos que haveriam de se manifestar lá na frente. Sozinha, viúva, certamente ela passaria por privações, muitas dificuldades quanto à sua manutenção e sobrevivência. Mas Jesus para o cortejo. Jesus toca o caixão. E Jesus diz uma palavra, ou algumas palavras. E esta maneira estranha, esquisita, desrespeitando os princípios e valores daqueles dias, porque um cortejo fúnebre jamais deveria ser impedido de prosseguir. Jamais, não era habitual. Mas ele é o único que tem poder para corrigir estas vias de desespero. Não chores. Especificamente aqui, Jesus devolve o filho perdido, e com isso devolve a esta mulher todos os seus sonhos e esperanças quanto ao futuro. Mas a mulher continua a sua vida. Não sabemos o que aconteceu depois, não sabemos ao certo quando esse filho, ou o que esse filho fez a partir de então. Se esta família realmente teve uma experiência com Cristo, além da própria ressurreição, ou se essa família viveu alguns anos e esse filho voltou a correr o risco de vida, ou quem sabe a própria viúva, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: só Deus tem poder para interditar o caminho da tristeza. Só Deus em Cristo tem poder de fortalecer você e a mim, se estamos nas vias da desesperança. Não existe outra maneira. Mas é importante que você e eu entendamos que não são os nossos caminhos o destino final, mas os caminhos e os propósitos de Deus. Deus tem graça e poder suficiente para interditar você
no caminho da derrota, da infelicidade, da tristeza, da consternação, e trazer sobre a sua vida e sobre a minha vida os milagres que ela precisa. Assim como este filho é devolvido à sua mãe, Deus tem poder para devolver as nossas esperanças, mesmo que os seus objetos se percam. É óbvio que esse Cristo teria também poder para consolar o coração daquela mãe, mesmo sem ressuscitar o seu filho. Mas pela sua infinita sabedoria, ele assim o fez. O que é importante é que creamos no poder que Cristo tem de interditar o nosso caminho e transformar a nossa realidade. Por que choras? Uma orientação para rever cada lágrima, especialmente se o passado foi rico de realizações, especialmente se o coração vive total desesperança, especialmente quando ela encontra o favor de Deus. O Senhor se compadeceu dela, diz o verso 13, e disse: não chore, ou não chores. O que é fascinante em Cristo é que, diferente da multidão, dos seus discípulos, de nós, é que Ele é capaz de ver muito mais do que se vê naturalmente, do que se vê humanamente. Eu posso idealizar, dimensionar o sofrimento de uma pessoa, mas só Ele consegue ver na íntegra tudo aquilo que é sofrimento para cada coração. A palavra diz que Ele vê e se penaliza com isso. Ele mede a dor dessa mulher com a sua inteira compaixão. Ele consegue entender o significado das suas perdas e também as consequências para o seu futuro. Ao dizer, não chore, Ele não está usando palavras absurdas, fora de contexto, antiéticas, não. Esses são os primeiros sinais de um Deus que sabe lidar com todo tipo de sofrimento. E Ele começa exatamente estancando aquilo que é o sofrimento. Ele se aproxima, diz o verso 14, toca no caixão e diz ao jovem: eu lhe digo, levante-se. O jovem se levanta e começa a falar. E assim Jesus devolve este filho à sua própria mãe. É esse encontro que eu preciso todos os dias para corrigir, reeducar, reexaminar as minhas lágrimas. Eu preciso desse confronto com o amor de Deus, porque só Deus tem as iniciativas de misericórdia que a minha vida precisa. É um Deus que se aproxima, é um Deus que não costuma fugir do confronto com o desagradável, é um Deus que toca, que faz parar, que faz terminar aquele cortejo, mesmo não sendo habitual interromper algo dessa natureza. A palavra dita revela a sua autoridade sobre a morte, mas também a sua autoridade sobre a vida. Seria mais difícil crer na sua autoridade sobre a morte, naturalmente. O que é mais difícil? Ressuscitar uma pessoa ou falar palavras de consolo? Ressuscitar uma pessoa. Mas se esse Deus tem poder sobre a morte, que é o mais difícil, imagine o poder que Ele tem sobre a vida, dentro de uma concepção humana, porque o poder de Deus não está condicionado a essas circunstâncias. Ela serve apenas para nossa edificação, para nossa instrução. Cristo tem poder sobre tudo que há na morte, mas este mesmo Cristo tem poder sobre tudo que há na vida, mesmo que você não esteja sepultando o seu filho, mas a sua lágrima pode ser tratada com a mesma eficiência e poder. É o Deus que age mediante a necessidade da ocasião. E onde é que está a graça de Deus? Sobre todos, inclusive sobre aquele que não procura e não busca o seu favor. O coração dessa viúva estava tão estraçalhado, tão maltrapilho em sofrimento, que ela sequer fez uma oração, buscou a Jesus, se humilhou, se ajoelhou, nada. Como eu e você somos capazes de pensar que Deus nos deixaria nos caminhos sofríveis da vida? Nós temos um Deus, irmãos, que está. Um Deus que se faz presente. Isso é verdadeiro amor.
Porque de repente surge na minha cabeça a ideia de que eu preciso despertar o interesse de Deus por mim. Quando na verdade o interesse de Deus por mim já foi despertado faz tempo, desde a eternidade, e consumadamente na cruz. Ali Deus mostrou o quanto a sua vida e a minha vida, o quanto somos preciosos aos seus olhos. Jesus abençoa a vida daquela mulher, consola, reconsola todos os lamuriantes, os chorões de plantão, mesmo que eles não buscassem o seu favor. Onde está a graça de Deus? Em todo lugar, e em qualquer momento, e em qualquer circunstância, porque o salmista diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Onde é que está a graça de Deus no momento de perdas? Foi assim que Jó entendeu: o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Ali está a sua graça. Nos momentos de reparos, diz a palavra que ao fim da sua vida, Jó teve a sua sorte, o seu destino, a versão de vida mudadas. Deus restituiu a Jó tudo que ele havia perdido em dobro. Por que choras? Uma orientação para rever cada lágrima que temos, especialmente quando ela encontra o favor de Deus. Eu encerro a minha reflexão considerando os versículos. Esse jovem sentou, conversou, Jesus o entregou à sua mãe, as pessoas começaram a louvar, dizendo que um grande profeta se levantou entre nós, Deus interveio em favor do seu povo. É o Deus que restitui nossas alegrias, renova as alegrias passageiras da vida. Me impressionou a entrevista de uma senhorinha, margeando uns 80 para 90 anos. E ela entrevistada sobre o motivo de estar ali no cemitério, acendendo as suas velas, colocando as suas flores, ela disse com muitas lágrimas, gaguejando, com dificuldades para falar: eu sinto muitas saudades dos meus pais, da minha avó, do meu avô e dos meus tios. Natural, especial isso. Mas quando eu revejo as minhas lágrimas, eu penso assim: quando eu estiver da idade dessa senhorinha, eu não quero chorar por nada nesse mundo. Porque uma mulher de quase 90 anos, chorando porque o seu avô morreu, e vai imaginar qual foi a data isso? Faz tanto tempo que morreu, que acho que nem a lembrança existe mais. E a pessoa chorando como se tivesse morrido a semana passada. Mas Deus ainda renova as nossas alegrias passageiras, para dizer que são passageiras, irmãos. Não são alegrias eternas. Tanto é que no céu não tem marido, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem filho, graças a Deus. Porque isso é passageiro. Isso é passageiro. Não pense você que você vai chegar no céu: cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Não vai encontrar. Graças a Deus. Porque céu não é lugar de egoísmo. Todos serão sua mulher. O amor é o mesmo. Um Deus para ser temido, não apenas pelas ações na vida presente, mas por aquelas relacionadas à vida futura, onde diz a palavra que toda lágrima será enxugada. No mínimo, eu tenho que ter fé suficiente para crer num Deus que não me limita a essa vida. E diz a palavra, segundo Paulo aos Coríntios, que se a minha esperança se limita apenas a esta vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Que lembre-se, você se lembre dos seus entes queridos com saudade, com alguma lágrima, mas que prevaleça no seu coração a gratidão e a alegria. E que você ouça essa palavra poderosa: não chores, porque o nosso Deus está conosco em todo o tempo. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Amém.